Então, Lula torna-se réu em ação popular. Na manhã de hoje, o juiz Valdemar Cláudio de Carvalho, da 14ª Vara Federal do Distrito Federal, ordenou a citação do presidente Lula, do ministro das Relações Exteriores, o embaixador Mauro Vieira, e do comandante da Aeronáutica, o tenente brigadeiro do ar, Marcelo Damasceno. Então, Lula torna-se réu em ação popular. Na manhã de hoje, o juiz Valdemar Cláudio de Carvalho, da 14ª Vara Federal do Distrito Federal, ordenou a citação do presidente Lula, do ministro das Relações Exteriores, o embaixador Mauro Vieira, e do comandante da Aeronáutica, o tenente brigadeiro do ar, Marcelo Damasceno, na qualidade de réus para que respondam uma ação popular ajuizada contra a concessão de asilo diplomático à ex-primeira-dama peruana Nadine Heredia, condenada por uma série de crimes comuns em seu país, como corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A ação protocolada na última terça-feira, dia 22, explicita a violação do artigo 3 da Convenção de Caracas de 1954, que veda expressamente a concessão de asilo a condenados por crimes comuns, salvo quando os fatos apresentarem claramente caráter político, o que não se verifica no caso da peruana. O comandante da Aeronáutica foi admitido no processo por usar avião da FAB para trazer a dondoca para o Brasil, fato que representaria desvio de finalidade. A admissão dessa ação popular com ordem para citar o presidente Lula escancara o maquiavelismo petista porque, recentemente, o deputado Lindbergh Farias, do PT, companheiro da ministra da Secretaria das Relações Institucionais e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, requereu a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, alegando justamente que eventual asilo político concedido ao ex-presidente por outro país frustraria a ação penal na qual ele figura como réu por encabeçar uma suposta tentativa de golpe de Estado e piriri e pororó. Desta ação ter sido aceita, Lula foi citado, vai ter que responder. A situação torna-se complicada agora, hein, professor? Pavi, posso fazer uma comparação inadequada, mas, primeiro, eles podem fazer a citação, mas o que será alegado é uma situação parecida com a do Batiste. O que eles vão fazer? Eu conheci a personagem que escreveu aquela obra jurídica, e, inclusive, ele se disse enganado pelo então ministro da Justiça. Porque pediu que fizesse uma peça sobre direitos humanos, ele fez, e aquilo foi adotado e aplicado para o caso Batiste, para justificar que continuasse no Brasil um criminoso como ele. Tá? Estou botando o peixe pelo preço que chegou para mim. Tá? Então vai ser alegado da mesma maneira, porque independentemente do que possa ser apresentado, e aqui os dados são muito sólidos, são muito concretos, independentemente de dizer a Convenção de Caracas, ela define, não pode ter, porque crime comum não se enquadra, tem que ficar enquadrado como crime político. Todos alegam que não há como comprovar o crime comum e comprovar o crime político. Então fica apenas o argumento daquele que está solicitando o asilo político ou asilo diplomático. Ora, começa com o asilo diplomático você entra numa embaixada ou num consulado e fica lá. Isso é coisa que os latino-americanos inventaram, eu creio. Eles inventaram porque fugiam nos regimes que havia aqui, nos governos que aqui estavam. E acabaram chegando a uma conclusão de que haveria elementos suficientes para, no caso de perseguição política, você deveria receber o asilo. E qualquer argumento do governo de que o crime era comum deveria ser considerado em segundo plano, até que se demonstrasse. Aí nós temos. O governo peruano está vivendo um processo de crise. O governo atual aqui no Brasil simplesmente faz algo que a direita não faz. A direita do Brasil, ela compete entre si. A esquerda aqui no Brasil e esse governo
passa a mão e um estende a mão para o outro. Eu vi pessoas dizendo com relação ao padre Júlio Lancelotti, dizendo assim, ninguém larga a mão do Júlio Lancelotti. Mesmo que alguns ali falassem, mas parece que não sei, talvez não seja bem assim. Mas todos falavam, nós não vamos largar a mão deles. A mão? E eles, a mão. Aí eles simplesmente vão segurar a mão um do outro. É interessante, por quê? Porque traz um elemento para se discutir em termos de relações internacionais, em termos de política externa brasileira. Isso vai ser interessante. O problema todo é, e a nossa direita, nas instâncias adequadas para fazer a discussão? Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara e do Senado. Farão o quê? Eles têm autoridade para fazer as convocações. E, inclusive, anular. Sem precisar que houvesse ocorrido essa citação. O que eles vão fazer? O que eles estão fazendo? Eles não têm a menor ideia, infelizmente. Quem poderia fazer isso, que tem conhecimento claro? O Van Hatten. Porque o Van Hatten é formado em relações internacionais. E ele tem nível intelectual para fazer esse acompanhamento. Mas tirando ele, alguns outros, o que será feito? A minha perspectiva. Traz um problema, mas é apenas um problema a mais dentro de toda essa salada que eles já estão acostumados a lidar, porque eles não vivem como nós, com base na verdade e na busca da dignidade. Eles vivem, ao contrário, em busca do poder e utilizando, não a verdade, mas usando o escamotear todos os discursos e... Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar um like pro Pavivi, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, faz isso agora mesmo para receber as notícias mais quentíssimas todos os dias. Não saia daí que o melhor deste vídeo vem agora. Fatos em cima de narrativas. Eu concordo, eles não vivem como nós, eles vivem no gerúndio. É isso mesmo. Não? Deu para entender? Não? Deu. Sim. Deu. É isso mesmo. E aí, mas será que Nadine Heredia... Como é que é o sobrenome do marido dela? O Mala. Ele é o predestinado, né? O Mala. Amigo do Odebrecht, o Mala. Meu amigo Mala. E o Barata que levava a mala. É? Quem que é o Barata? Era o representante da antiga Odebrecht. E só uns nomes bonitos também, né? Que você fala, deixa eu chamar aí o Barata, né? Você já sabe que não é coisa boa que vem aí. Olha, quando saiu essa notícia, né, de que foi concedido esse asilo, nós chegamos a comentar aqui, e depois, segundo o jornal peruano, né, saiu lá que o Lula é corrupto e tudo mais, eu fiquei pensando numa coisa, por que que o ex-presidente não pediu também o asilo diplomático e o asilo político? E é uma forma de proteção da própria esposa aqui no Brasil, né? Porque eles sabem demais, qualquer coisa que, caso o presidente Lula não faça, não concedesse esse asilo, iriam vir à tona outras coisas, é um ressurgimento de questões da Lava Jato que circularam pela imprensa durante esse período aí, desses acontecimentos, e ele ficou lá. Né, ele está cumprindo a pena naquela prisão que é específica para ex-presidentes no Peru, porque dividiu os dois, um veio para cá, o outro está lá, então não tem como fazer queima de arquivo, não tem, entende? Não tem como fazer nada. O Lula fala mal eles português. Estão na mão deles. O Lula e a Janja, eles já falam mal português, e aí alguém deve ter perguntado, né? Viram o presidente preso, aí perguntaram... Mais alguém que cometeu o crime comum? Aí responderam Nadine, eles entenderam que era só ela. Exato. Aí mas de toda forma ela fica protegida. Ela já estava preso. Acho que já estava presa. Ela não, ela ainda estava em processo. Ela foi para a embaixada. E alegou perseguição política. De toda forma, ele estando lá, é uma proteção para ela aqui, em termos assim, digamos, sei lá, uma queima de arquivos, uma coisa assim, porque tem muita coisa que se sabe que poderia vir à tona caso esse asilo político não fosse concedido. Partindo desse pressuposto, como que o PT age? É aquela coisa, o que não tem remédio, remediado está. Eles têm que dar asilo político para ela, ponto. Então, eles vão criar todas as narrativas e enfrentar todas as argumentações legais que forem necessárias até o final para manter esse asilo político. E o professor falou muito bem, na Convenção de Caracas, que é essa que trata desse assunto, tem um artigo específico lá falando que realmente são só em casos de crimes políticos e não em crimes comuns, mas quem define o que está acontecendo naquela situação é o país que está recebendo ou concedendo o asilo. Então,
Então o Brasil entendeu que é crime político e concedeu. No Brasil, de fato. Então tá certo, porque no Brasil, todo crime que a gente viu de lavagem, de dinheiro, corrupção, foi... Tá coerente. Exatamente. A Nadine. A Nadine Heredia, né, ela traz o fantasma da Lava Jato. Sim. Né? E tem alguns nomes aqui envolvidos nessa história toda, que, por exemplo, quem é o advogado da Nadine Heredia? É o Marco Aurélio Carvalho, do grupo Prerrogativas, o Prerro, que está inserido no governo federal hoje. Tem mais de 28 cargos espalhados. Secretaria da Segurança, o Ministério da Segurança Pública, está lá nos Correios, AGU, tem mais de 28 locais. O que mais nós temos como coincidências nessa história aqui? Levavam dinheiro num apartamento, num bairro de classe média, em Lima. Lembra um caso aqui no Brasil? Que teve um apartamento com muito dinheiro, de mala de dinheiro. Jadiel a mão do... Exatamente. Um outro fato que eu acho bastante interessante é que, pelas declarações, o dinheiro foi para o Peru, pago pela Odebrecht, que até mudou o nome, agora é Novo Norte, não é isso? Novo Norte, tem que mudar o nome, né? Porque o antigo original estava meio feio. Foi a mando de quem? Do Lula. Através do Palocci. Do Lula? Não, isso está... Então, olha que interessante, isso está ressuscitando a Lava Jato na América do Sul, ela foi para frente. O único país em que não foi para frente a Lava Jato foi o país originário, que foi o Brasil. Muito bem colocado, Coronel. E quanto a uma citação nessa notícia, falar sobre o maquiavelismo, né, do PT, Maquiavel foi um escritor que viveu no final do século XV, início do século XVI, naquela região ali de Veneza. Ele estava entre a polarização da disputa entre os Médici e os Borgia, né? E ele escreveu O Príncipe, essa obra aí de Maquiavel, e ele tinha uma das citações dele, era: o fim justifica os meios. Então, quando o Lindenberg Farias, o segundo marido da Gleisi Hoffmann, solicitou a prisão preventiva do ex-presidente Bolsonaro por uma questão aí que ele poderia se asilar em qualquer país, eles fazem isso, o PT, para colocar como exemplo que realmente eles têm razão, que eles estão falando a verdade, que asilo político é verdadeiro e que o Bolsonaro pode pedir asilo a qualquer momento. Porém, como o coronel aqui já disse muito bem quais são os verdadeiros interesses, eu faço só um apontamento ao tenente-coronel brigadeiro do ar, ao coronel brigadeiro do ar, Marcelo Damasceno, a qual eu conheço e respeito muito. O chefe das Forças Armadas no Brasil é o presidente Lula. O presidente Lula, ele deu a ordem e o brigadeiro simplesmente cumpriu, só isso. Ele foi o brigadeiro a cumprir. Ele foi obrigado a cumprir essa ordem. E quanto a Maquiavel, já que o PT é tão maquiavélico, eu vou colocar uma frase aqui de Maquiavel que explica bem o poder e a inteligência de um governante, né? Se mede o poder e a inteligência de um governante pela inteligência daqueles que estão em volta dele. Por aí, vocês já podem imaginar o quanto é inteligente o nosso governante. Isso é bem de verdade, por falar. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida, vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar,
e, se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal